Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma entrevista e, graças a Deus, mais uma querida aluna que está aqui comigo. E, claro que eu adoro todos os alunos que vêm aqui dar entrevista. Mas alguns a gente tem um histórico, né? São pessoas que estavam com a gente há bastante tempo e o que foi legal, a gente acompanhou a vitória desses alunos em concursos meio, concursos ainda, eu chamaria, para alguns, eu falo, professor, ganhando bem já no federal, para mim já é concurso fim. Mas para ela não, porque ela ainda vai para outros concursos, mas o que eu estou feliz é o seguinte, a colega nunca desistiu, mesmo quando, como é que vocês falam? Bateu na trave, né? Então, vocês vão aprender que isso aí é comum. Bate na trave, vai, continua. Então, eu estou com a Fernanda Bland, minha aluna aqui, querida aluna. Oi, gente. Fernanda, eu queria te agradecer muito por ter vindo. E detalhe, eu a roubei aqui embaixo na São Luís, eu catei porque ela está indo justamente levar documentação, porque ela está saindo de um local para ir para o outro. Ela estava trabalhando no Banco do Brasil, também concursada, né? Acho que desde os 3 anos de idade ela é concursada. E aí depois agora ela está indo para o Ministério Público da União. Então, você já repara que a pessoa já está ainda, né, mais feliz. Então, eu fico muito feliz. Fernanda, muito obrigado por ter vindo. Nada, Lê. Ter vindo não, por ter sido sequestrado. Né? Tem uma arma aqui embaixo apontando para ela teria de fazer isso. Fernanda, eu quero saber primeiro uma coisa, antes de falar, num dos primeiros concursos que você me disse aqui que fez foi da Previc. Eu quero saber quando o bichinho do concurso te picou e qual o motivo. Por exemplo, o que eu já ouvi aqui. Não, professor, para mim foi porque o meu, se você me falasse, Ale, e você? Para mim é simples, eu cansei de ser mandado embora. Eu cansei de ser mandado embora. Falavam pra gente que a gente ia ter ideias nas empresas, nos bancos, eu trabalhei e tal. Aí eu dava uma ideia, alguém achava, eu falava, esse cara é perigoso, olha a ideia boa que ele deu, e mandava embora. Então eu cansei disso e comecei a fazer concurso público. Então eu responderia assim, você teve alguém na família, você olhou alguém e falou, puxa, essa pessoa está com estabilidade, o cara ali ganha bem na iniciativa privada, mas não tem estabilidade nenhuma. O que te motivou a fazer concurso, Fernanda? Bem, desde 2006 eu namoro um pouco o concurso. Uhum. De fato, foi um desligamento de uma empresa que eu estava há 9 anos. E eu falei, chega, eu vou estudar. E eu namorava uma pessoa que trabalha no Banco Central. E eu falei, peguei o gancho. Tá. E aí eu comecei a fazer alguns concursos, olhar, né, entender um pouco de concurso. Concursos mais ligados à tua área de formação ou não? Em primeiro lugar, eu pensei em Receita Federal. Daí eu olhei, não gosto da área fiscal, fui até estudar um pouco de contabilidade, tudo não era minha praia. Não gostei muito da área fiscal, aí continuei seguindo, fazendo as matérias básicas. Poderia se dar bem, né? Porque qual a tua área de formação? Comunicação social. Eu acho que você poderia até se dar bem. Mas e aí? Aí você descartou um pouco a área fiscal. Eu fui conhecendo, fui estudar por indicação, o que eu acho isso uma boa ideia, a indicação de algumas pessoas de direto procurar professores. E não, assim, de alguns professores, alguma indicação de alguns lugares específicos que você já anda um pouco mais para frente. Foi até que eu te conheci, que foi indicação, falou, vai lá na lei, etc e tal. E aí, que na tua época, o aluno, pessoal, ele era... Eu não sei se eu vou falar aqui, de repente o pessoal fica bravo, mas ele era mais pesquisador. Olha o que ela falou, procurava por professor. Hoje, ele vai muito por propaganda e tal. Exatamente. Aqui no NEAF ainda ainda existe o boca a boca. Agora o Facebook, a rede social. Mas na época dela não, era total. As pessoas, quando chegavam, elas tinham às vezes constitucional com um, administrativo com outro. E às vezes aí, e mudava também, né? Falava, conheci um outro cara. Aí você chegou por indicação. Cheguei. Lá no NEAF. Você estudou comigo no formação também? Não cheguei estudando formação. Eu acho que foi uma época um pouco de transição sua, dessa época que eu comecei a estudar. É verdade. A transição dela é uma palavra bonita, né, para quem é de comunicação social, para desligamento, porque eu não quis fazer parte desse belo quadro de cursos que tem aí mantido por grandes investidores. Aqui o grande investidor é um grupo alemão, Weissfuller, né? Então, porque não gosto disso. Mas enfim, você chegou lá por indicação e tinha um pessoal bem afiado naquela época, tu, hein? Nossa, sempre teve. Então, eu tenho amigos meus que estão até hoje comigo, né? E a gente seguiu um caminho. Alguns desistiram, outros ainda estão tentando, enfim. E a gente segue junto aí uma batalha. E todo mundo meio perdido, assim. Vai todo mundo... Eu sinto que todo mundo começa primeiro a área fiscal, porque ganha mais e tal. Depois você se ilude um pouco, ou a pessoa se adapta.
que é o que ela gosta, ou ela vai procurar alguma coisa diferente, mais a ver com ela. E foi esse o caminho que eu tomei até chegar aqui, e aí procurar um pouco de tribunais, mas sempre olhando outros concursos que eu achava interessante. Eu gosto muito de Previdência. Você comentou da Previc, que foi um dos primeiros concursos. Pô, mas dos primeiros concursos você já mandou bala em 7º? É que acho que eu já estava um pouco preparada, assim, no sentido de já ter tido alguma base. Você gosta da matéria previdenciária? Eu gosto. Depois eu fui estudar para o INSS e não gostei tanto, mas para complementar, como eu trabalhava em banco, e eu trabalhava com previdência complementar. Você já tinha uma certa facilidade. Uma afinidade. Afinidade. E eu estudei durante... eu peguei uma época de hiato aí, de falta de concurso, que foi 2010, mais ou menos, que a gente teve pouquíssimos concursos. Então a gente tinha que ficar muito estudando e tentar manter firme lá com o propósito de estudar. Mas tem um lado bom. Tem um lado bom, porque o que tem acontecido hoje, a pessoa faz o concurso, aí não dá certo, ela faz o Ministério da Previdência, da Agricultura, depois ela faz o IBAMA, depois ela faz o Tribunal da TRF, depois ela pega e faz o concurso do Detran. Ou seja, a pessoa, às vezes, ela perde um pouco o foco e não entende por que está indo mal. Mas por quê? Ela está sempre começando alguma coisa. Não, eu não sou contra fazer mais de um. Mas existem algumas matérias básicas. Exato. Você se apegou a essas matérias básicas, constitucional, português? Você fez falou, deixa eu ficar sólida em alguns pontos? Sim, eu fiz. Se não me engano, eu, assim, até buscando na memória, eu acho que eu prestei concursos pequenos, assim, antes. Acho que isso é até legal para você se familiarizar um pouquinho com esse mundo. Entendi. Porque é um mundo que você tem que ir lá, saber como que faz uma prova, enfim. Conhecer as bancas, né? Exatamente. E aí, a Previc, eu acho que eu já estava mais focada. Eu falei, eu quero alguma coisa que eu goste. E aí, eu me ative mesmo a pegar português, constitucional, administrativo. E prova CESP, hein? Eu gosto bastante. Eu particularmente... Você se dá bem com o CESP, eu me dou muito bem com o CESP. Porque quem não sabe aí de casa está ouvindo, gente, a prova CESP, a gente chama de malvada. Por quê? Porque às vezes você tem um item para julgar certo ou errado. Até aí tudo bem, professor. O problema é que às vezes uma errada anula uma certa. Então a pessoa fica assim com medo terrível, né? Mas tem gente que se dá bem com o CESP, sabe organizar bem isso. Assumiu o Previc? Não, porque era uma vaga só e eu fiquei em 7º. Para mim foi um grande prazer, assim, porque era uma prova relativamente difícil. E eu errei um tema na minha redação que eu acabei tirando 6, era para eu tirar 9, porque eu perdi 3 pontos na redação, porque eu errei um tema. E eu fiquei feliz também com os meus resultados. E aí, na sequência, eu fiz TJ, eu estudei um mês para o TJ, que era TJ DPU, Campinas. Você me falou, não? DPU foi depois. Ah, foi depois, você fez TJ. O que DPU é o que você comentou que o TJ você ficou por décimos. Fiquei por décimos, eu estudei, na verdade, assim, eu emendei da Previ, que foi em janeiro, se não me engano, e o TJ era fevereiro, março, era uma coisa atrás da outra. E como eu nunca tinha visto direito civil ou processual civil, eu me enrosquei ali, porque as matérias básicas eu gabaritei. E como é ficar por décimos? Assim, você tem eu acho que você cria um tempo para você poder passar nas coisas e você tem que criar uma força danada de no dia seguinte falar, vamos começar tudo de novo. É difícil ficar por décimos. Né, Fernanda? Você sabe que agora você... Puxando aqui pela minha memória, eu tenho coisas que eu lembro muito, tem coisas que eu lembro pouco, mas eu normalmente te via sorrindo, independente desses resultados ou da vida que é dura. Você sempre conseguiu manter um otimismo. Né? Tem que ser, né? E assim, eu só tinha uma preocupação grande porque eu me sustento. Eu peguei todo o meu dinheiro de rescisão, vendi carro, vendi tudo, e assim, e eu ficava controlando o meu dinheiro. Eu consegui fazer alguns trabalhos de bico, outros, assim, trabalhava em corridas, então eu levantava de madrugada e ia no fim de semana. Eu sempre tinha que administrar, e administrar meu dinheiro também. Então, era a única preocupação, a maior de todas, era terminar sem dinheiro. E eu juro para você que eu terminei com R$5.000 na conta. E graças a Deus, foi quando eu passei no Banco do Brasil, assim, foi um pouco difícil a minha estada lá, mas, assim, eu tenho muito que agradecer. Eu tinha R$5.000, de um amigo meu falou, como que você vai viver com isso? Eu falei, eu vou passar. E eu passei e foi o que me deu gás, né? Mas, enfim, isso já é o processo mais próximo. Veja que é uma pessoa que sabe controlar as contas, né? Eu terminei com R$5.000. Eu fico imaginando o dia que me chamaram, que eu conto isso aí, o pessoal ri, que eu estava triste andando
pela Dom José de Barros, né? Eu não lembro se foi o primeiro, foi do MP que me chamou, ou se foi do TJ. E aí, não, acho que foi do TJ. E aí eu falei pra minha mãe, orelhão, fichinha, tinha uma cartela. Tinha uma cartela. Aliás, eu sou louco pra ter um daquele em casa. Não é legal? É legal pra caramba. Vai ligar. Aí eu liguei pra minha mãe e falei, tô aqui, vou passar numa agência e tal. Ó, chegou uma cartinha aqui do judiciário. O que você fez? Aí eu falei, né, pensei, pobre é fogo. Quando você passa alguma coisa, acha que você está cometendo um ilícito, né? E era justamente para levar os documentos. E essa quantia de 5 mil, para mim, seria uma fábula. Mas eu não teria feito concurso se eu tivesse 5 mil. Eu não estou brincando, porque as pessoas, elas agem de forma diferente. Uma pessoa controlada sabe que 5 mil não dá para nada. Ela tem de organizar a vida dela. Uma pessoa descontrolada, né? Ué, a gente vê aí profissionais liberais, né? Que, com atividades. O cara é pintor, o cara não sei o quê. Ganha uma grana, mas não sabe o que fazer com ela. Aí torra, tal. E isso é muito importante. Gente, e palavra de quem não sabe lidar com o dinheiro, que sou eu. Veja o que é. Ela fez um planejamento e já estava ali no final. E ainda tinha 5 mil. Então, você que de repente, eu quero fazer concurso, eu estou me definindo, organize isso também. Porque se você souber organizar, não é caro, mas se souber organizar. Peraí, eu vou fazer um bico para pagar o meu curso. Eu vou trabalhar meio período, mas eu me sustento 1 ano e pouco. Isso, na sua época, Fernanda, era muito comum na área fiscal. Você lembra do Alexandre Sato, Sim. Que hoje é fiscal. O Sato, se eu não me engano, ele tinha um bom emprego. Uma vez ele comentou comigo, ele fez um planejamento, ele pegou a grana, dividiu. Ele ficou mais de 1 ano e pouco. E ele destruiu provas. Então, esse tipo de coisa acho que falta um pouco hoje. A pessoa ela tem um lance meio que imediatista. E aí vem aquela coisa, é caro, 300, 400, 500 reais um curso. Mas a faculdade custa 800, custa 1.200 e o cara paga. Ele dá um jeito de pagar. Eu acho que o concurso não é mais uma opçãozinha, né, Fernanda? Não. Hoje é uma bela saída. E nós estamos em tempos, pessoal, que 2015 a gente tem que tomar cuidado. Então, concurso público é uma grande saída, desde que se faça com planejamento. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Você falou, Ale, eu fui fazendo assim. Você meio que controlava. Se eu for fazer tantos cursos, vou gastar tanto, então deixa eu buscar aqui um freelance. Você fazia isso? Era assim, eu procurava, e eu acho que isso é uma belíssima dica. Ouça quem já está dentro ou quem estuda há bastante tempo. E por isso essas entrevistas são ótimas. A gente patina um pouquinho. Eu tive sorte de ter pessoas que me orientaram. Mas eu vejo algumas pessoas vindo perguntar coisa para mim e eu digo, vá fazer o curso ali, vai fazer isso dessa forma. Entendi. E a pessoa às vezes não ouve, porque, mas o curso lá custa R$700, eu achei um por 100. Sei. Eu falo para a pessoa, eu te disse onde ir. Entendi. Entendeu? E a gente tem muito isso. Então, assim, ouça quem está te falando. Eu sei exatamente o que você sente quando você fala, puxa, eu te disse onde ir, porque às vezes não tem como. Você não consegue mudar a pessoa, né? Você já deve ter passado essa frustração. Já. Vai lá, estuda lá nessa escola, ou com aquele cara, não sei o quê. Exatamente. Mas aí a pessoa, não, eu tenho não sei o quê, e vai. Eu aprendi uma coisa. Pode ver, amigo meu deve hoje me sentir um pouco assim, mais contundente. Quando liga, Ale, coloca o meu filho aí e tal. Eu falo, bom, primeiro lugar, o seu filho não está aqui na minha frente. Como assim? É ele que tem que falar comigo. Sim. Porque não adianta você. Então, se a Fernanda chegar para uma amiga dela e falar, cara, é uma saída boa e tal, você não vai enfiar isso na cabeça dela. Agora, faz o seguinte, Ale, fala aqui com as pessoas, conversa. Porque tem gente que eu não sei. Ela precisa apanhar, como todos nós, né, Fernanda? Precisa apanhar e depois. Porque às vezes faz, igual você falou, faz o curso de R$100. Ela faz 9 vezes. Exatamente. Aí gastou mais do que os 600. E eu fiz isso também, tá, gente? Não tive livre disso. Eu patinei e ainda gastei dinheiro com cursos que no fim não me deram nada, que tem jogar fora, eu rasguei dinheiro. E aí você vai conhecendo outra pessoa, tal. Eu até tenho o exemplo agora da minha prima, né? Que eu mandei para cá. Há tempos eu falo, vai estudar, você quer tribunal, quer tudo, vai estudar com a lei. Vai estudar com a lei. A Regina, aliás, agora eu não ela está conheço, estudando. mas inteligentíssima. Ao telefone, uma forma de raciocínio limpo, claro, e engenheira. Ela é engenheira, se eu não me engano. Ela já foi belíssima professora. Ela largou a profissão dela por outros motivos,
ganhou já muito dinheiro. Mas ela sabe exatamente o que vai fazer, né? É muito tranquila. Muito tranquila. Eu sei o que eu vou fazer, como que é o edital. Raro, inclusive, assim. ela está feliz, porque tem muita matemática, sociológica, ela está feliz da vida. Ela coisa que a maioria não deve estar, né? Agora, então, aí você deixou, ficou por 10º TJ, lá vai você, DPU. 7º de novo. 20º. Peguei a última vaguinha do DPU. Assim, então, peraí, deixa eu colocar aqui, senão você briga comigo. Peraí, então. Deixa eu colocar. O DPU você pegou em 20º. 20º. Assumiu o DPU. Não, porque você ele me chamou. Você gosta de passar nas coisas? Na verdade, ele me chamou na hora que o Banco do Brasil me chamou. Ah, bom, entendi. Nossa, você passou nesse DPU, foi na época do Cléuer? Foi, em 2010. O Cléuer foi o... outro dia eu tive lá Você sabe, né, a vergonha que ele não fez. De novo, eu teria que falar. O Cléuer é um dos alunos que mais nos envergonhou nesse tempo todo. Envergonhou muito. O Cléuer passou no MPU, empatou com o primeiro e ficou em terceiro. Depois, ele, no DPU, por causa da redação, né? No DPU, a mesma coisa. Quer dizer, eu queria o primeiro, mas ele sempre fazendo alguma palhaçada comigo. E ele também, então, foi nesse concurso. Aí você assumiu e foi pro BB, Banco do Brasil. Assumiu em 2012. Foi 2010 isso, né? E daí, na sequência, eu fiz o MPU de 2010. Para mim, assim, eu estudei tanto, mas eu acho que eu estudei errado. Eu estava com tanta sede ao pote. Esse concurso eu fiquei frustrada. De 2010. 2010. Eu fiquei. MPU 2010. Esse me derrubou. Não só você. Esse me derrubou. Eu fiquei 3 meses. Eu não consegui. Eu estudo dentro do meu quarto. Mas aí eu tenho que falar uma coisa para ela que ela não sabe. Juro que você não sabe. 2010. O MPU fez isso aqui na prova. Eu vou dar um exemplo. A pessoa dessa escola deve estar me ouvindo. Eu estava para coordenar um curso do MPU numa escola. Aí chegaram para mim na véspera e falaram assim, antes de 2009, eu falei assim, coloque técnicos e analistas juntos. Não, por favor, como vai pôr juntos? O senhor não tem ideia. Pode, a tendência à administração pública, gestão, todas essas matérias para técnico. Ah, por favor, você não sabe o que está falando. Olha a minha equipe, a pessoa da escola, aí a equipe falou, ele está errado, ele está errado. Aí sabe o que eu fiz? Mandei a equipe para o inferno, falei, eu não fico mais aqui como coordenador. Só como professor. Todo mundo olhou bravo para mim. Veio o edital do MPU. Ele deu um edital para técnico que não tinha diferença nenhuma para nós. Não mesmo. E as redações, não foi aquele da Copa do Mundo? Planejamento. Foi do planejamento de Copa do Mundo. Pelo amor de Deus, Fernanda, uma prova de gente grande. O que ela fez? Ela foi um baque para o aluno muito grande. O cara do analista sofreu o baque, mas o técnico foi muito forte. E, salvo engano, nesse mesmo concurso, o número de redações bem feitas foi pífio. Muita gente, se tirasse 6, se eu não me engano, teria entrado. Não foi esse? Eu acho que foi mesmo. Eu dancei, porque eu postei muito numa matéria, eu fiquei com tanto medo de AFO, mas tanto medo de AFO, que eu já tenho ódio de AFO. Entendi, desculpa. Eu fiquei tão encanada com a AFO, eu estudava AFO, AFO é administração financeira orçamentária, não é AFO. Melhorava. Eu estudei feito uma maluca, e não que eu não tenha estudado as outras matérias, mas o que pesou mais foi administração, gestão, que é uma matéria que eu particularmente adoro. Eu sempre brinquei com o negócio de AFO, eu falava, a gente não sabe a diferença de AFO e de afro. Depois que pega o jeito, o AFO acaba... Então, o que cai em matéria, tanto que ele me ajudou para outras provas depois, teoricamente, não vou dizer que nada é simples, tá, gente? Quando a gente fala que é simples, mas é porque depois você já estudou. Dá para levar, né? Dá para levar tranquilamente, mas eu fiquei com tanto medo, mas tanto fiz curso, ficava fim de semana. Cai muito para analista, né, Fernanda? Então. O AFO, né? A parte de AFO, administração. E, aliás, a administração, doutor Leandro Ferro, que será marcado nesse vídeo, tá? Nesse concurso aqui, da doutora, que depois que passou pelo Banco do Brasil, assumiu, ficou lá um tempo, fez amigos, aprendeu pra caramba também, como sempre, porque é uma pessoa desse jeito mesmo, que gosta sempre de estar aprendendo. Quando ela assumiu aqui, ela mandou dar um recado para o senhor, que o senhor destruiu a prova, o senhor foi muito bem. Então, parabéns mais uma vez. Adorei a aula dele, adorei. Assim, é uma matéria que eu gosto muito, eu aprendi a gostar. Tenho até vontade de fazer uma uma gestão nessa área, porque eu acho muito legal. E eu tive que ter uma escolha, porque quando você, nesse último concurso, trabalhando e estudando, às vezes é um pouco mais divertido depois do tempo que você tem de bagagem, porque você vai mais focado. E eu fiz uma aposta mais séria na CESP de falar o que eu faço e o que eu não faço. Tem gente que acha legal responder tudo.
eu usei uma outra estratégia. Ah, é? Eu resolvi não responder uma matéria da qual eu não tenho muita firmeza e não tenho até hoje, não me sinto muito segura. E eu usei essa estratégia para mim, e para mim acabou dando certo. Fiquei 201, acho que é uma colocação legal. E eu realmente, apesar de que cocei para responder, acertei uma que eu ainda fui teimosa, que foi raciocínio lógico. E mais duas eu acertaria, mas eu falei, na hora que eu li a prova, eu falei, eu fiz uma estratégia de não responder. Então, não vou responder. Então, assim, é doído fazer isso, gente. É difícil pra caramba. Foi CESP, o Ministério Público da União, para quem não sabe, a abreviação. CESP. Foi CESP também, né, Fernanda? Uma mata a outra. Então, eu pensava, eu preciso entrar. Quando veio eu ia perguntar da colocação, mas você já havia colocado, então vou aproveitar meu tempo aqui para tirar de você mais uma informação que os alunos sempre perguntam. O que foi legal para você em termos de preparação, se você puder citar um ou dois exemplos, e o que não foi legal para você? E deixando bem claro, pessoal, às vezes isso é bom para ela, não é bom para você. Então, o que você, por exemplo, você fazia um planejamento semanal, você gravava aula, você é de escrever, você é de ver aula e depois tal. Assistir aula, eu lembro que você assistia muito, você seria muito sozinho, mas você gostava também de assistir aula. E você também, ao contrário de alguns alunos que vêm aqui da entrevista mais da antiga, a Fernanda também pegou a fase do ALE presencial apenas e do ALE do online, porque o MPU também teve online. Foi um dos primeiros cursos do NEAF do online. Então, eu sou muito feliz. E eu juro que eu não sabia. Eu perguntei hoje para ela, você já fez online comigo? Ela falou, claro, Ale, eu fiz esse. Aí eu peguei e falei, pô, que legal. Foi um dos primeiros cursos, a plataforma ainda não era adequada. Hoje ela olhou e falou, poxa, olha hoje como é. Mas o pessoal era exagerado, como sempre, muitos exercícios e tal. O que seria legal você falar? Do que deu certo e coisas que você fez e falou, puxa, para mim foi perda de tempo. Ai, resumo, não é comigo ficar grifando, ou ditado. O que você diria? Olha, assim, é bastante tempo estudando, então eu já fiz de tudo um pouquinho. Né? Então, assim, já peguei a apostila para grifar, meu material, eu ainda tenho guardado meu material das coisas que eu acho que vale a pena, que eu ainda posso usar. Então, eu assistia videoaulas, anotava, fazia as minhas anotações, os meus resumos nas videoaulas. Dava as paradinhas? Dava sempre, voltava quantas vezes fosse necessário. Tá. A presencial é legal porque você troca ideia com as pessoas e está próximo, isso ajuda muito na parte emocional. Tá. Ficar sozinho o dia inteiro, você tem que administrar bem, levantar cedo, é como um trabalho. Então, eu tinha uma mania de fazer um horário bem grande de manhã e dar uma dormida de 2 horas, para voltar à tarde um tempo menor. Se puder mesclar, então, presencial online, melhor. Eu acho muito mais legal, particularmente. Legal. Mas, com o tempo, você vai adquirindo outros tipos de maneira. Eu sinto falta do presencial. O presencial é um calor humano. De verdade, é legal isso, essa troca de ideia. E as amizades, enfim. E o professor mais próximo é muito gostoso você criar essa amizade. Teve um aluno que escreveu exatamente isso que você falou. Ele falou, eu só não posso, porque onde eu estou não tem presencial. Exato. Então ele falou assim, eu enganei meu cérebro e é como se eu estivesse dentro da sala de aula. Ele falou que conversa com o vídeo. Eu falei, como assim? Ele falou, opa, paro. A gente ri, a gente fala, é legal, entra, fala alguma coisa, é lógico. Quem olha você estudando acha que tá doido. Não, todo mundo acha que a gente é doido, mas dane-se, deixa achar doido. Deixa achar doido, não tem problema nenhum. Isso mesmo. E assim, eu acho que o último que eu fiz, que foi bem legal, usar bastante a videoaula, porque era o que eu tinha. Tá. Saí do trabalho, cheguei em casa, dormi 15 minutos para dar uma aliviada, estudar dentro do seu limite. Isso eu acho muito saudável. Opa! Estuda dentro do seu limite. Não extrapole o seu limite, porque não adianta, chega uma hora que você não entende mais nada. Não adianta. Eu acho assim. Inventando de tomar remédio para não sei o que lá. Não. Excelente dica. Não. Até que enfim alguém chega aqui com dicas interessantes que eu queria falar. De verdade, como eu tinha que trabalhar, eu tomava aquela Smart Caps para me deixar animada. E assim, era o máximo. E aí eu chegava, dava uma dormidinha, ficava com minhas cachorras, assim, um negócio que você gosta. Aí eu estudava, dava umas 2 horas, eu dava olhava no Face para dar uma risada, voltava ao meu estudo, mas você tem que ser muito controlado. As cachorras são cães, não são amigas dela. Não, só para dar um toque. Então assim, e eu deixava domingo, assim, à tarde para eu sair um pouco.
Ah, eu precisava. Porque assim, à noite eu confesso que eu chegava em casa e brincava um pouquinho de fazer exercício. Tá. Eu não deixava um dia de estudar. Mas eu não ficava 12, 15 horas estudando, não dá, eu não conseguia, meu organismo não dá. Então, de vez em quando dá para sair, tomar um shopping, bater papo. Fim de semana, comer uma pizza. É legal, né? Domingo você fala, vou andar, vai tomar sol, vai caminhar, vai fazer alguma coisa. Usa metade do seu dia para isso. Quando você quiser, 5 horas da tarde, dá uma estudadinha, mas faz exercício. Excelente. E eu fiz, do MPU foi muito mais pesado. Eu sempre fiz um cronograma de estudo. E eu punha todas as matérias que eu lia e punha em vermelho o que eu deixei de fazer. E aí, no fim de semana, eu tentava recuperar isso que eu deixava de fazer durante a semana. Você fazia esse planejamento, geralmente no domingo para a semana ou já fazia meio que mensal? Eu fiz do mês inteiro, porque eu tive que dividir, porque meu tempo era muito curto, eu tive que saber quanto tempo eu tinha para poder assistir as videoaulas, tirar minhas dúvidas dos exercícios. Então, eu fiz do mês inteiro mesmo. Você estudou... E a última coisa que eu queria te perguntar, Fernanda, você estudou muito sem edital. Você ficou muito experiente. Por que você não fala para essa pessoa que está aí atrás qual é a importância de estudar sem edital? E o que ele deveria, você acha, estudar sem edital? Porque eu não sei mais o que eu faço. Eu já pedi, eu rogo, eu oro, e aí a pessoa fica correndo atrás do rabo quando abre o edital. O que você diria se fosse para o seu filho? O que você falaria? Eu vou dizer o que eu digo para minha irmã. Vai. Minha irmã... Ela falou, mas não tem edital, tem uma vaga, 2 vagas. Eu falei, estude, pegue português, pegue o raciocínio lógico que eu... Perdão, Zé Luiz, é minha falha danada, eu adoro ele. Mas eu vou ter que enfrentar mais. Ainda quero aprender bastante raciocínio lógico. Pegue um pouco de matemática mais específica, direito administrativo e constitucional. São básicas. Pega essas 4 matérias por aí... E elas começam a estudar, começam a ter amor por elas. É amor. É o Estatuto Federal. Vai cair em toda a prova, Fernanda. Custa a pessoa ler de cabo a rabo. Começa a ter amor por elas. Exato. Cria um relacionamento lento, gostoso, entendeu? Que legal. Uma coisa gostosa. Olha, eu adorei essas dicas, eu extrapolei o tempo aqui, mas principalmente por esse final, porque eu estou num período cansativo de ficar falando a mesma coisa. A pessoa precisa ter essa base antes. Aliás, fica até essa coisa, né? O senhor fala, mas às vezes a gente vai lá, só tem lá o tal pacote. Eu não tenho um pacote básico para a pessoa começar. Vou ter ainda esse ano, final de 2014, eu prometo. Vai ter um básico lá, que de básico não tem nada. Porque o direito administrativo é em torno de 40 horas, que eu acho que, para minha opinião, são básicos. Por quê, professor? Porque não tem como, né, Fernanda? Uma pessoa ir para a DM sem atos administrativos, poderes, Lei 8.112 e noções de improbidade. Se você aprender isso, posso dar uma notícia boa? Fernanda, é a mesma coisa. Sempre. É a mesma coisa. Não muda. É a mesma coisa. Quando chegar uma aula, você só vai pegar as arestas, os detalhes mais difíceis. Fernanda, eu adorei. Eu arrebentei o teu horário, você vai ficar brava comigo, mas eu acho que os caras vão gostar muito dessa conversa. Quando for ao ar, provavelmente, essa entrevista, você já estará, oxalá, lá trabalhando, e que lá você sabe que vai encontrar muitos alunos do NEAF, seus colegas, e isso é bom para o relacionamento, para toda a parte profissional que vocês vão ter por lá. Então, eu só tenho uma coisa para dizer, obrigado vocês daí, obrigado você, minha querida. Obrigada, você merece todo o sucesso do mundo. Como eu disse, agora olhando para você, eu lembrei, sempre manteve bom humor e nem sempre, talvez, aquele dia tenha sido excelente na tua vida. Como a gente tem. Quem me conhece sabe também, que percebe, quem já tem muito tempo comigo, quando eu estou um pouco mais triste com alguma coisa ou não, mas a gente tem de lutar, a gente tem de trabalhar, a gente tem de... aquela coisa, falar que está indo bem, porque daí fica bem, porque se ficar também só se lamuriando, né, a gente não chega a lugar nenhum. Obrigado, Fernanda. Obrigada a você, Ale, por tudo que me ensinou, por a equipe inteira que eu adoro, que são todos meus amigos. Se eu começar a chorar, eu desligo, tá bom? Tá bom, eu também. Mas é muito bom, velho. Tá bom? Obrigada, Ale. Beijo. Tchau. Tchau, gente.